Oi, pessoal. Então, como combinado, no último vídeo eu vou estar falando da ditadura, que foi solicitado especificamente o ato institucional número 5, o AI-5, tá? Vamos lá, então. Antes disso, eu quero falar que eu vou estar fazendo uma série de vídeos nesse contexto da política, de informações, aproveitando desses dois vídeos, esse movimento que a gente está aí. Tá? Aí no final eu vou estar falando para vocês participarem, comentarem, escreverem, que aí eu vou estar explicando como é que vai ser. Bom, Confúcio falava, um filósofo, que o povo que não tem a sua história, ele está condenado a repeti-la. Eu acredito que repetir os erros, né? E aí vamos perceber de que forma. 1964, Castelo Branco vai estar assumindo, né? E a ditadura militar declarada. Não vou estar lá no momento que Jango cai e tudo mais, porque a gente vai focar no AI-5. Quando Castelo Branco assume, começa, claro, os movimentos, lembrando que estudantes apoiaram a ditadura, políticos apoiaram, empresários, os Estados Unidos apoiou, a Igreja Católica. Os Estados Unidos vai apoiar porque nós estávamos em plena Guerra Fria. Então nós temos um contexto aí de comunismo, representado naquela época a União Soviética com Fortaleza, e os Estados Unidos com capitalismo. O medo dos Estados Unidos, e por que ele vai apoiar todas as ditaduras da América Latina, era exatamente Cuba. E então ele tinha medo dessa interferência do comunismo aqui. Nesse período é uma briga assim, ou capitalista ou comunista. Então é essa divisão. E aí Jango é acusado, né, de comunismo e Castelo Branco vai assumir com o apoio desses civis, e os empresários, os civis, eles estavam dispostos a abrir mão de seus direitos, contanto que o comunismo não chegasse. Os estudantes vão começar movimentos, nós temos governadores e vários políticos que vão apoiar. Os estudantes vão começar movimentos, apesar que tinham, né, os estudantes que eram contra, e nós vamos viver uma ditadura de 21 anos, 1964 a 1985. Nem os militares acreditavam que ia durar tanto tempo. Eles pensavam que ia pegar o governo, reorganizar a política e toda a corrupção que existia, espantar o fantasma do comunismo e entregar novamente na mão dos civis. Mas uma coisa traz a outra. E aí tínhamos os militares Sorbonne e os militares linha dura. O que seria isso? Sorbonne é aqueles que tinham estudado na Universidade de Sorbonne, uma universidade extremamente conceituada, e aí diria que seria o militar mais moderado, na política. E o linha dura é aquele que nem queria conversa. E aí nós vamos ter movimentos aqui em Belo Horizonte, através da UFMG, nós temos o Colégio Estadual Central, que vai ser o berço do movimento dos estudantes secundaristas. O que é estudante secundarista, movimento secundarista? É do ensino médio, tá? Então nós temos jovens bem novos aí tendo essa participação para a redemocratização do país. E aí Castelo Branco vai morrer em 67, Costa e Silva assume. Quando Costa e Silva assume, já estavam ocorrendo os movimentos, que eles queriam as novas eleições e não ocorreram essas eleições. E aí nós vamos ter manifestações culturais também, através da música, que eram os festivais de música, através do teatro, e além das passeatas que ocorriam. E nesse momento, em 68, vai intensificar isso. Nós temos aí um movimento no Rio de Janeiro, onde um jovem, Edson Luiz, vai estar participando. Esse movimento, na verdade, era uma passeata para reivindicar o valor do almoço do bandejão, que era do Calabouço. O Calabouço era o restaurante da universidade, do bandejão. E inicialmente era um movimento pacífico, até o momento dos policiais, dos militares chegarem, repreenderem e Edson Luiz levar um tiro no peito. A morte dele serviu como
emblema da movimentação estudantil. E a partir dali, muitos que não acreditavam na radicalização da ditadura passaram a enxergar isso. Vamos ter a passeata, aí a missa de sétimo dia é proibida, mesmo assim é feita, vai ter repressão e tudo mais. Lembrando que muitos dos militares, eles se infiltravam no meio dos estudantes, os cadetes, né, os mais novos, se infiltravam no meio dos estudantes, dos universitários, para adquirir informações e saber quem que estava na liderança e tudo para denunciar. E aí, nós vamos ter a passeata de 100 mil no Rio de Janeiro. Logo depois da passeata, nós vamos ter um deputado federal, Márcio Moreira Alves, que vai estar fazendo um discurso, né? Que, na verdade, ele propunha que ele estava fazendo esse discurso em setembro e ele estava fazendo uma proposta que fosse um boicote, ocorresse um boicote no 7 de setembro, dizendo que não tinha nada para comemorar no 7 de setembro e convidando as moças a não dançarem com os cadetes militares nos bailes. Logo depois disso, acabou. Costa e Silva fica irritadíssimo, manda fechar o Congresso e declara o ato institucional número 5. Era o golpe mortal. O ato institucional número 5, ele fechava todas as brechas que o AI 1, 2, 3 e 4 tinham deixado. Então, proíbe o habeas corpus, ele não permite absolutamente nada a nenhum civil e também tem o controle de todo mundo, dos militares, dos políticos e tudo mais. Ele vai passar a caçar todos os políticos, fecha o Congresso, caça os mandatos, vai instituir a pena de morte aos criminosos políticos, né? Criminoso político naquela época era aqueles que estavam fazendo passeata e reivindicando por uma democracia. Então eram subversivos. O presidente passa a ter o direito de confiscar todo bem, tá? Material de quem tinha se enriquecido ilicitamente. Então, ele poderia estar confiscando isso. E aí, os militantes que são os que estão contra a ditadura vão ter duas opções. Ou fugiam, saíam do país, ou radicalizavam o movimento. E foi o que aconteceu, radicalizou o movimento. Daí veio o movimento que era armada, tá? Então, o que acontece? Violência gera violência. À medida que o Estado vinha com violência, os estudantes e toda a movimentação contra o Estado estava reagindo com violência. E assim vinha com mais agressividade. Começaram-se, então, as torturas, os sequestros e tudo mais. De 1964 a 69, nós tivemos 17 atos institucionais, 104 atos complementares. Os atos complementares eram aqueles que davam direito a qualquer momento na mudança da lei para que eles quisessem. E aí o decreto de lei e em qualquer momento. Isso, a justificativa era segurança nacional, que foi a justificativa desde o início lá. O movimento de oposição começa a radicalizar cada vez mais. Eu tenho os empresários que apoiaram, né, como o Roberto Marinho, que vai ter o Jornal Nacional tendo inaugurado em 1969, logo depois do ato institucional número 5. E a Globo decidia passar o quê? Novelas, programas de humor, falar sobre falar sobre futebol, e a política era, né, exaltar o governo ou esconder tudo que realmente estava acontecendo. Os estupros, assassinatos, tortura, desaparecimentos, isso ocorria e as pessoas, inclusive o governo, colocava cartazes como se os militantes eles fossem bandidos. E, na verdade, eram militantes que já estavam até mortos ou estavam presos. Isso para a família pensar que eles estavam atrás desses militantes. Então, era igual esses cartazinhos aí, que era o quê?
caça-assassino, terrorista e tudo mais. Até hoje, há muitos desaparecidos. E lembrando que esses torturados, inclusive as crianças, foram torturadas, porque eles desejavam informações dos pais. Então, os idosos eram torturados, as crianças foram torturadas. Essa criança aí de 1 ano e 8 meses que acabou cometendo suicídio aos 37 anos porque não aguentou. E ainda tem o suicídio, né, que é o quê? Uma questão que vários prisioneiros que foram torturados e mortos, eles colocavam que cometeu o suicídio. Eu brinco falando que eles se suicidaram, foram assuicidados, porque foram assassinados e colocava que tinha cometido suicídio de uma forma tão ridícula que era tampar os olhos, né, com os dedos bem abertos. E aí tem a questão do suicídio do Vladimir Herzog, que era um jornalista, mas isso vai já lá para a década de 70. E com Médici vai piorar mais ainda após o ato institucional número 5. E aí, anistia para quem? Porque anistia é perdão político. Perdão político por pessoas que estavam reivindicando uma democracia e uma mudança de melhoria para o Estado e para do governo política. Isso que é anistia. E os que cometeram, os militares que cometeram assassinatos, estupros e todas as brutalidades. Vários papéis e documentos foram queimados, destruídos. No final da década de 90, início de 2000, que o que acontece? Fez um buraco aí na história do Brasil sobre a questão da ditadura. Corpos que até hoje não apareceram e nem se foi declarado o que aconteceu. E aí, o que acontece? Nós temos aí, né, a situação, não se fala mal, não se fala mal, não se vê nada e calha a boca. O que eu quero no finalzinho agora é assim, nós sabemos realmente quais são os nossos direitos? Nós conhecemos os nossos direitos? Nós conhecemos a nossa Constituição? O que é a nossa Constituição? Nós vivemos uma democracia? Essa democracia, ela surgiu a partir de que momento? E ela foi até que momento? Nós sabemos o que é república e nós vivenciamos a república. Eu não estou falando aqui para discutir questão, é o partido tal, é o partido tal, é porque foram os outros que votaram. Não, não é isso. É nós, povo brasileiro, nós conhecemos os nossos direitos, a nossa Constituição, o que é democracia, como utilizá-la, nós, povo. Não é uma divisão de povo, não, porque partido é uma coisa para lá, tá? E aí eu quero que vocês participem comentando aqui. Faça um comentário, o que você acha, se você sabe realmente dos seus direitos, se você acha que nós vivemos uma democracia, essa democracia começou a partir de que momento, parou em qual momento, sem questões partido ou político. Questão de vivenciar o cidadão completo brasileiro, tá? E aí eu vou estar montando aqui, vou fazer no inscritivo quais são os temas que eu vou colocar nessa série de vídeos. Vocês também podem votar qual que vocês querem inicialmente. E aí eu posso colocar na ordem que houver a votação, tá bom? Então até a próxima, muito obrigado. Não deixem de se inscrever, não deixem de dar o joinha, tá? E até a próxima. Façam o joinha, se inscrevam, compartilhem e participem. Tchau, tchau, muito obrigada.